podemos dar um próximo passo, e um passo muito, muito, muito importante. Evaldo, o que tem de importante? É uma funçãozinha de novo, mas eu vou te explicar um negócio legal. Vamos falar dos coeficientes da função, do 2 e do 3, de uma maneira diferente. Por favor, me acompanhe. Se eu pegar x igual a 0 e colocar na lei de formação, eu vou ser rápido, porque nós já fizemos isso muitas vezes. Coloquei 0, multiplicou, deu 0, somou com 3, deu 3, está aqui, ó, vai dar 3. X igual a 0, y igual a 3. Vou de novo. Se o x for 1, coloca 1 2 vezes 1, vai te dar 2, mais 3, o y vai dar 5. Vou ser rápido. Se o x for 2, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3 é igual a 7, é quase uma missa. Vamos lá. Se o x for 3, coloca 3, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, tá aqui, vai. Tá aqui o 9. Ele falou, do que você quer com isso? Primeiro eu quero te falar um negócio. Você consegue ver que o x está crescendo? E que o y também está crescendo? Que ambos estão crescendo? Aí eu tenho uma definição já para você guardar. Em qualquer função, não só para afim. Em qualquer função, quando x e y ambos crescem, a função é crescente. Quando ambos decrescem, ela também é crescente. Evaldo, oi? Isso que você ouviu. Falar que ambos crescem ou ambos decrescem é a mesma coisa, você só está olhando no sentido contrário. Então, quando ambos crescem ou ambos decrescem, a função é crescente. Agora, quando o x cresce e o y decresce, ou o contrário, a função é o quê? Decrescente. Legal? Nesse caso, é uma função crescente. Mas não era esse o objetivo, mas já te dei uma dica legal. Eu quero que você veja o seguinte. Qual a variação que teve daqui até aqui? Evaldo, 1, né? Muito ridículo. E a variação daqui para cá? Evaldo, tudo 1, né? Evaldo, o x está variando de 1 em 1. Você fez o x variar de 1 em 1. Foi proposital. Mas vamos falar da variação do y? De 3 para 5 variou 2. De 5 para 7 variou 2. De 7 para 2. Erivaldo, que legal, né? A cada uma unidade no eixo x, a variação do eixo y é constante. Isso não é legal. Isso é a própria definição de função do primeiro grau. Escute isso. A cada uma unidade caminhada sobre o eixo x, guarde isso, para qualquer função do primeiro grau do tipo y igual a x mais b, com a diferente de 0, toda vez que você caminha uma unidade no eixo x, o y sobe sempre a mesma constância. Sempre. Se você der um passo no eixo x e o y subir 3, ele vai continuar subindo 3 a cada um passo no eixo x. Erivaldo, que legal isso aqui é muito importante. É, mas eu não sei se não tem uma coisa. Você está vendo que é esse 2 azul, né? Erivaldo, não estou, tá? Esse 2 azul é aquele 2 azul, que é a nossa taxa de crescimento da função. Eu chamei de taxa de crescimento, claro, porque ele é positivo, né? Podia estar decrescendo, seria uma taxa de decrescimento. Então, olha que legal, a partir desse momento, quando você vê esta função aqui do tipo y igual a x mais b, você vai saber que o a, o cara que multiplica o x, ele está te dizendo de quanto em quanto o y cresce, ou de quanto em quanto o y decresce, a cada uma unidade no eixo x. A cada um passo no sentido positivo do eixo x, ou o y sobe uma constante ou desce uma constante, e esse número vai ser o cara que multiplica o x. E vamos então, se aqui na frente fosse menos 5, se na frente do x fosse menos 5, estaria dizendo que a cada um passo no sentido positivo do eixo x, o y vai descer 5. Pô, Erivaldo, cara, que legal isso, mas tem mais uma coisa legal, não acabou ainda. Quando você pega x igual a 0 e coloca 0, 2 vezes 0 é 0, soma com 3 vai dar 3. Erivaldo, o que você quer me dizer com isso? Que esse 3 é aquele 3. Erivaldo, tá, essa aí é legal, mas não vi nada de importante. Esse cara é o coeficiente linear. Eu gosto muito de falar essa frase assim, ó. Meu y, essa frase aqui, essa lei matemática, ela está te dizendo uma frase enorme. Isso aqui está dizendo que o y começa valendo 3 e vai subindo de 2 em 2. Erivaldo, fala de novo? Falo. O y começa valendo 3, porque é o ponto que está lá em cima do eixo y quando o x é 0. O y começa valendo 3 e vai subindo de 2 em 2. Deixa eu te mostrar graficamente. Se eu fosse fazer esse gráfico, eu agora não faria tabela, eu não acharia a raiz, eu faria rapidamente assim. Ah, o y começa valendo 3. O y começa valendo 3. Marquei, ó. O y começa aqui. Note, quando eu digo y começa valendo 3, claro, né? É quando o x é 0. Sempre a referência é essa, ó. O y começa valendo 3 quando o x é 0. E esse y, ele começa aqui, pode subir ou pode ir descendo. O y pode ir subindo ou descendo. Como o a é positivo, ele vai subindo. Ah, ele vai subindo. E vai subindo de quanto em E o y vai subindo de quanto em quanto? O y vai subindo de 2 em 2. Então, olha que legal. Se eu sair do zero, que é exatamente o valor do x naquele ponto, e caminhar uma unidade para cá, caminhei uma unidade. O que eu sei? Que aqui, ó, eu vou caminhar quantas unidades? 2 unidades. Porque o coeficiente angular está me dizendo isso. A cada um passo aqui, eu ando 2 passos lá e chego no número 5. Evaldo, claro. Evaldo, então, o par ordenado vai ser 1 e 5. Claro que o par vai ser 1 e 5. Até porque se você botar 1 aqui, realmente vai dar 5. Por favor, é muito legal. Aí você liga os pontos, ó, acabou. Gráfico feito. Olha que moleza. A partir de hoje, você vai olhar para o 2 e para o 3 e com esta visão. Legal? Isso é muito, muito importante. Saber o que significa o 2 e o que significa o 3. Saber o que significa o A e o que significa o B de cara.
Pessoal, aqui tem só uma frase legal, ó, que diz assim, ó, a cada unidade caminhada sobre o eixo X, caminhamos 2 unidades sobre o eixo Y. A cada uma unidade no sentido positivo do eixo X, eu vou subir 2 no eixo Y. É o que me diz essa frase aqui. Legal? Hora de fazer uma questão contextualizada. Agora que você já sabe o significado do A e do B em uma função do tipo Y igual a AX mais B, o que significa o A e o que significa o B. O B, lembra? É o valor de Y inicial que eu chamei para você. O Y começa valendo B e vai subindo ou descendo de A em A. É isso, na verdade, né? Olha que legal essa questão contextualizada. Que já foi questão de vestibular, só peguei um fragmento. Suponha que um certo recipiente, eu tenho um recipiente, com volume V, não sei qual é o volume, mas tem um volume V, apresente uma rachadura. Então você tem um recipiente, ele tem uma rachadura em algum lugar. Considere que a lei que determina o volume em litros em função do tempo, volume em função do tempo. Então o volume depende do tempo. Claro, se tem uma rachadura, o tempo passa, vai saindo líquido, o volume vai descendo. Ótimo. Então considere que o volume em função do tempo, o tempo em minutos e o volume em litros é dado por esta lei de formação. Ele fala, tá aí, o que você quer? Eu quero que você olhe para essa lei e diga, eu sei o que o 100 e o menos 4 querem me dizer. Você tem que ser diferenciado. Você tem que olhar para essa lei e dizer, tá, o 100 significa tal coisa e o menos 4 tal coisa. O 100 é o B, o menos 4 é o A. Primeira coisa, o menos 4 é uma taxa de crescimento ou decrescimento? Decrescimento. Quem é que vai descer de menos 4 em menos 4? Quem é que vai descer de 4 unidades em 4 unidades? Quem vai descer de 4 em 4, quem é? O tempo ou o volume? Erivaldo, é o volume, né? É como se ele fosse o Y, Erivaldo. Ó, o volume, o Y começa valendo 100 e o Y vai descendo de 4 em 4. Agora fale com V. Quer dizer que o volume começa valendo 100. Ó que legal, o volume inicial do meu recipiente era 100. E esse volume vai descendo de 4 em 4 litros. Ou seja, a cada 1 hora, a cada tempo 1 hora, a cada X que eu caminho no sentido positivo de 1 unidade, eu desço 4. Erivaldo, caramba, é muito legal de ver assim. Claro que é. Olha só, vamos completar a frase? Complete, diga comigo lá. O volume inicial é 100 litros. Concorda comigo? O volume inicial é 100 litros, que é o B. Está escrito aqui. O volume começa valendo 100. Depois, a cada o quê? A cada 1 hora, porque esse T está no lugar do X, no eixo X, a cada 1 hora, o que acontece? O volume diminui o quê? 4 litros. Quem é esse 4? Esse 4 que eu tenho aqui. Tranquila a interpretação? Olha que legal você saber contextualizar a questão, né? Já é outro nível de interpretação.